Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é a Copa do Brasil, pois já neste meio de semana, nesta terça, quarta e quinta, começa a segunda fase da competição. Semana passada, nas últimas 2 semanas, na verdade, tivemos a primeira fase já com alguns resultados surpreendentes, uma primeira fase bastante legal, várias disputas por pênaltis. Agora vamos iniciar a segunda fase, que é a última, antes dos times que, por exemplo, estão na Libertadores, os melhores times do país, alguns deles, entrarem de vez e aí começar a arrumar as fases mais decisivas. Jogo único, o mando já estava estabelecido, se terminar empatado, vamos para os pênaltis. E com jogos, uma parte acontecendo neste meio de semana, a maioria dos jogos acontecendo na próxima semana. Então, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e divulgue o vídeo para ajudar quem está começando. Bora iniciar na terça-feira, falando sobre jogos dessa semana, com a Aparecidense e Cascavel, jogo na casa da Aparecidense, lá no estado de Goiás. A Aparecidense que não fez um bom campeonato goiano, não fez uma boa temporada, pegou no mata-mata na primeira fase a equipe da Votuporanguense, o time de Série A2 Campeonato Paulista, que também não é como se fizesse uma grande Série A2, sofreu bastante, precisou dos pênaltis para passar de fase, e vai jogar em casa, né? Vai ter que contar com o apoio do seu torcedor para tentar dar forças, né? Porque não é um time que vem fazendo, não vive um bom momento. Rebaixada na Série C, não faz um bom começo de ano, e a Copa do Brasil pode ser muito importante nessa reconstrução, né? O dinheiro, o ganho, a vitória em mata-mata, que não ajuda nessa moral. Vamos do Cascavel, que também não fez o Grande Paranaense, mas, cara, conseguiu um gigante resultado na primeira fase. Ele não simplesmente o América Mineiro que está na decisão do Campeonato Mineiro, time de Série B, constantemente Série A também nos anos, e foi um grande resultado. Agora é um jogo fora de casa, você já não tem mais o fator casa da torcida, o campo a seu favor. Vamos ver como o time vai se desempenhar. Então é um confronto bem aberto, porque você, a Aparecidense, apesar de jogar em casa, também não vive um grande momento. O Cascavel mostrou força na primeira fase, mas também não é um time que fez um grande estadual. E sim, a classificação vai ser muito importante para os dois. Pensando no futuro, ter a oportunidade de, por exemplo, pegar um grande clube e ganhar mais dinheiro em cima disso, seja jogando em casa, seja vendendo mando. Então, assim, é um jogo muito, mas muito importante para o futuro de ambos os clubes a curto e médio prazo. Indo para a gloriosa quarta-feira, onde temos mais alguns jogos. Na Copa do Brasil temos mais 3 partidas, semaninha mais curtinha, né? Iniciando, e aí, jogos de time grandes, né? Pegar do G12, temos 3 equipes do G12 entrando em campo na quarta-feira. Primeiro, Caxias e Fluminense, jogo lá no Centenário, jogo às 7 horas da noite. É, assim, o Fluminense passou muito bem. Eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira à noite por motivos de carnaval, né, meus amigos? Então, querendo ou não, o que acontecer no final de semana pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente. O Fluminense tem o jogo de ida da semifinal do Carioca contra o Volta Redonda. Dependendo do resultado, a gente pode ter um Fluminense chegando mais pressionado para esse jogo. E o Caxias também está na semifinal do Gauchão, mas a situação do Caxias precisa de um pequeno milagre para passar pelo Inter. O Caxias que, quando joga em casa, conta com o estádio cheio, uma torcida que apoia e que tenta usar isso contra equipes mais fortes para meio que aumentar suas chances, né? O Twitter não deu certo, mas é um Caxias que vai apostar muito nisso. Muito no jogo de centenário, estádio cheio, ambiente mais hostil, para tentar equilibrar um pouco. O Fluminense, que na fase anterior, fez simplesmente 8-0 no Águia de Marabá, uma goleada impiedosa dentro do Mangueirão, mostrando uma capacidade ofensiva que acho que deu todo o Fluminense, torcedor do Fluminense ficou surpreso. É o Fluminense que é favorito. Vamos ver como que o jogo contra o Volta Redonda influencia nisso, pois um empate ou uma derrota faz o Fluminense chegar muito mais pressionado, que o Caxias seria interessante pegar um Fluminense com uma pressão em cima, mas se vencer o Volta Redonda, a gente pode ver um Fluminense bem mais leve, talvez mudando uma outra peça mais gastada. E aquilo, para o Caxias vai depender muito da capacidade de competir da equipe, da capacidade de segurar o resultado, de tornar o jogo chato. É um jogo, o Fluminense, se aquilo, dá uns 30 minutos do primeiro tempo, tá 0-0, começa a ficar tenso, começa a ficar chato, o Caxias começa a acreditar mais, o torcedor também, e vira aquele pequeno drama. Continuando com o jogo 7h30 da noite, o Atlético Mineiro recebe a equipe do Manaus. Esse jogo você acha que no Mineirão, né, na MRV. E aqui você tem um grande favoritismo, né? Porque o Caxias contra o Fluminense, o Caxias ainda joga em casa. O Manaus vai ter que viajar. O Manaus que foi eliminado recentemente nas quartas da Copa Verde. Não é, por exemplo, o Manaus de época de Série C, que tinha uma capacidade, um investimento um pouco maior. E assim, por mais que o Atlético Mineiro não seja o time mais genial, não faça o começo da temporada mais genial, a primeira fase sofreu para passar pelo Tocantinópolis, é muito favoritismo, né? Jogando diante do seu torcedor, pode até talvez se dar o luxo de poupar alguns jogadores, o Atlético Mineiro está no meio de decisão do Campeonato Mineiro,
E, na verdade, o Atlético Mineiro não joga, né? A decisão começa no outro final de semana. Troquei as datas, então, no calendário aqui. Mas, assim, é um Atlético Mineiro muito favorito. Acho que qualquer coisa que não seja uma vitória até tranquila do Galo vai ser surpreendente. E, por fim, temos, simplesmente, Nova Iguaçu e Vasco. Confronto que vai acontecendo no Newton Santos, mas será um que não, a torcida do Vasco será a maioria. E o Nova Iguaçu que é um time bem treinado, um time que o torcedor do Vasco não tem exatamente grandes lembranças recentes, né? O Iguaçu já eliminou o Vasco em semifinal de Campeonato Carioca recentemente, no ano passado. É um time que não conseguiu repetir a mesma campanha do ano passado no Carioca, mas é um time bem treinado ainda, sem um time organizado. Contra um Vasco que, assim, tem simplesmente um jogo de ida contra o Flamengo antes dessa partida. Vai depender muito do que vai acontecer nesse jogo. Se repetir, por exemplo, a atuação que foi contra na primeira fase, o Flamengo dominante, o Vasco sem capacidade de competir, esse jogo contra o Nova Iguaçu não só ganha um peso muito maior, como é um Vasco que vai ter que entrar muito mais pressionado para dar uma resposta. E isso pode jogar a favor do Nova Iguaçu. Agora, se é um Vasco que consegue jogar bem contra o Flamengo, consegue um empate ou até vencer, é um Vasco que entra contra o Nova Iguaçu muito mais confiante. Então, esse jogo de ida contra o Flamengo vai ser muito importante para determinar os rumos da partida contra o Nova Iguaçu. Não é um trabalho como esse do Carille que enche muitos olhos. E o Nova Iguaçu tem motivos para acreditar sim. Mesmo sendo num campo que vai ser neutro, que vai ter maioria do torcida do Vasco, por ser jogo único, independendo como o rival vem e vem no meio de uma semifinal contra o Flamengo, o Nova Iguaçu tem motivos para acreditar. E fechando a primeira semana, jogos na quinta-feira, descendo aqui, com duas partidas, né? E aí, alternatividade. Se a gente tem os grandes jogando na quarta, na terça e na quinta, aí são os menores. Aí é a parte legal da Copa do Brasil. Temos, primeiro às 7h30 da noite, Maringá recebendo a equipe do União, a União do Tocantins. Duas equipes que usaram o fator casa e a mudança de regulamento a seu favor, de alguma maneira, né? Também que venceram seus jogos, mas que conseguiram se classificar jogando em casa. O Maringá eliminou o Juventude. É um Maringá que, por mais que não tenha feito o grande campeonato paranaense como a primeira fase, como outros anos, é um Maringá ainda assim que é um time de Série C, é um time que tem maior capacidade de investimento, é um time que joga em casa na expectativa de bom público, um seu torcedor que cada vez mais pegando gosto da Copa do Brasil. E é um Maringá que, por exemplo, nunca foi eliminado na primeira fase de Copa do Brasil. E é uma equipe que vem pegando gosto, né? Vem pegando corpo nessa competição e jogando em casa é muito favorito. O União foi uma das grandes histórias da primeira fase, porque jogando em casa contra o América Natal, tomou 2-0 e conseguiu virar para 4-2, virada gigantesca, e vai como franco atirador. Cara, já conseguiu passar de fase, é um jogo fora de casa, vai pegar uma viagem, experiência, e o que vier é lucro, na verdade é essa. O Maringá aqui é muito favorito e acho que seria uma zebra, dá para dizer até para o Maringá agora ser um time de Série C brasileiro, caso o União passe. E por fim, às 9h30 da noite, provavelmente, vou até me confirmar aqui, mas eu imagino que vai ser moça bonita, né? Já como o jogo da primeira fase foi lá. Temos Olaria versus Brusque. Olaria que também foi uma das grandes surpresas da primeira fase, porque o Olaria é um time de segunda divisão carioca. A segunda divisão carioca ainda não começou. O Olaria teve que montar seu elenco mais cedo do que o previsto, justamente para disputar a Copa do Brasil, justamente possivelmente montar um elenco para disputar um jogo e conseguiu vencer esse jogo. Eliminou o ABC jogando Moça Bonita, uma das grandes histórias dessa primeira fase da Copa do Brasil, e vai tentar repetir a dose, jogando em casa. Quem sabe levando até mais torcedores depois do que foi. Tudo bem que é um horário bem ingrato, né? É uma pena o Olaria não jogar no seu estádio, na Rua Bariri, que com certeza estaria abarrotado de gente se pudesse. Contra o Brusque. O Brusque que passou na primeira fase, jogando fora de casa lá no Amapá, mesmo com viagem longa. Um Brusque que tem que ver como vai ver, porque neste sábado tem quartas de finais do Campeonato Catarinense, jogo único contra a Chapecoense. A gente pode estar falando de um Brusque que vai chegar confiante após classificar para a semifinal, ou de um Brusque que chega muito pressionado caso perca em casa para a Chape. Mesmo assim, o Brusque é um time de Série C, um time que estava de Série B recentemente no ano passado. Da mesma maneira que era obrigação da ABC passar, é obrigação do Brusque. Com todo respeito ao Olaria, mas a gente está falando de um time de Série C do brasileiro, outra de Série B, com muito mais poder de investimento, contra uma equipe de segunda divisão carioca. Então, o Olaria vai tentar fazer história novamente, vai tentar, quem sabe, amarrar um jogo nos pênaltis, é um total franco atirador, a obrigação está toda em cima do Brusque. E é aquilo que eu falei um pouco de Caxias e Fluminense vai ter esse jogo. Dá uns 30 minutos no primeiro tempo e tá 0-0. Meu amigo, os caras do Olaria vão falar, opa, vamos pra cima, começa a acreditar mais,
pessoal do Blues começa a olhar um pouco pro lado, aí a pressão, se perder fica feio. E isso no mata-mata é perigoso. Mas é isso, pessoal. Essa primeira semana de Copa do Brasil, um pouco menos jogos, a outra semana, muito mais jogos. Mas ele dá uma passada um pouco em cada um dos confrontos, então peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e mais vídeos. E deixe aí nos comentários, né, o seu palpite para quem você acha que são seus classificados nesses jogos. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.